Marcos continua falando do Evangelho, mas relatando algumas questões, sempre alguns impasses com alguns religiosos e pessoas que tinham dificuldade de assimilar o ensino e a pessoa de Jesus, aquilo que ele era e o que ele ensinava. Aqui nós temos um caso desse sentido, nós vamos ver que Jesus é questionado aqui. Na verdade, você vai ver uma intenção muito ruim da parte dos fariseus, colocando Jesus à prova, querendo testar Jesus, querendo fazer Jesus, na verdade, cair em contradição. Nós temos que entender que Jesus ele está se apresentando como o verdadeiro intérprete da lei, aquele que realmente entende os princípios, a essência de toda a lei dada por Deus aos judeus. E nesse processo de ensino de Jesus sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a palavra de Deus e a lei de Deus, os judeus aqui, os religiosos, aqui no caso os fariseus, eles estão se aborrecendo com algumas coisas porque Jesus discorda, destoa do ensino que estava sendo ensinado na época pelos escribas, fariseus, sacerdotes, os religiosos, a classe religiosa da época. E eles começam a criar estratégia para tentar vamos falar assim, queimar o filme de Jesus, né? Queimar a imagem de Jesus diante da multidão que sempre estava rodeando Jesus. E esse capítulo, esse bloquinho que nós vamos ler, de 1 a 16, é justamente uma das situações que ele vai trabalhar tentando denegrir, então, a imagem de Jesus, tentando pegar Jesus em contradições no ensino dele. E o tema aí é relacionado à família, tanto em relação ao divórcio, como em relação a uma criança que Jesus toma para dar um exemplo de fé em uma questão relacionada também ao reino de Deus. Então, o tópico central, família na comunidade do reino de Deus. Lembrando que Jesus está fazendo agora, elaborando, criando, né? Ele fala que ele vai edificar a sua igreja, sua eclesia, então a sua comunidade messiânica, sua comunidade do reino, a comunidade da aliança, da nova aliança. Então é justamente isso que Marcos vai tratar em relação a esse texto. Então a ideia central, retomando aqui, a ênfase aqui é sobre a vida em família na nova comunidade do reino. Jesus afirma que a filosofia de divórcio fácil, defendida por muitos rabinos, não era a vontade de Deus, e que o divórcio só era permitido em razão do pecado obstinado das pessoas. Existia, gente, na época, por incrível que pareça, uma facilidade, você vai ver aqui, divórcio fácil. Era muito fácil para o homem pedir carta de divórcio, ou dar carta, né, de repúdio, ali, de divórcio para a mulher. E isso, eles estavam ali, foram falar sobre Jesus justamente sobre um tema que era, de certa forma, tinha várias controvérsias. Um tema extremamente sensível, ainda hoje, naquela época, mais ainda pelas interpretações e tudo, e pela intenção que os fariseus tinham nessa pergunta. Já estou antecipando aqui. Os fariseus não estavam buscando a verdade. Eles não estavam interessados em saber realmente o que Deus pensava sobre isso. O que eles queriam é pôr Jesus à prova. O que eles queriam é colocar Jesus numa cilada que comprometesse a consistência e a coerência do ensino de Jesus, tá ok? E também, nós vamos ver que também Jesus ensina que as crianças são o modelo da vida no reino. Para ingressar na vida com Deus, todos devem ter fé como a de uma criança. Então vamos lá no versículo 1. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez, as multidões se reuniram junto a ele. Marcos faz questão de enfatizar os momentos e os lugares onde Jesus estava, sempre tinha multidão. Até mesmo em algumas situações que ele tentava se ficar mais discretamente só com os discípulos, meio que, fugir ali
da multidão, ele muitas vezes não conseguia, a multidão achava e aglomerava em torno de Jesus ali. E ele tinha compaixão da multidão e acabava atendendo, uma grande parte das vezes, o anseio de cada um delas ali. Então, e outra vez as multidões se reuniram junto com ele. E de novo, presta atenção aqui a palavra de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. Qual era o costume de Jesus? Sempre ensinar a respeito do reino de Deus. Ele ensinava a respeito do reino de Deus à multidão, ele ensinava a respeito do reino de Deus aos discípulos. Alguns mistérios do reino de Deus só foram dados aos discípulos e não à multidão. Foram dados àqueles que estavam se comprometendo, aos mais próximos de Jesus, tá ok? Mas como de costume, ele as ensinava. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova perguntando. Então, no meio do ensino de Jesus, ali para a multidão, se aproximaram alguns fariseus e quiseram fazer uma cilada. É justamente esse pôr à prova, é colocar Jesus mesmo contra a parede, num teste. Um teste, eu vou testar o ensino dele, eu vou ver como ele se sai respondendo esse tipo de pergunta. Vamos ver se vai ter coerência, vamos ver se realmente ele é aquele que pode ter autoridade para ensinar e interpretar a lei de Deus, a lei mosaica. Então, é justamente isso que está acontecendo. Eles, como eu já disse, não estavam buscando a verdade. Estavam colocando um teste, uma prova, com o propósito de fazer Jesus tropeçar no seu ensino. Esse era o propósito dos fariseus. Aí eles perguntam assim, olha a prova, né? É lícito, Jesus, é lícito? Pode, né? É lícito ao marido repudiar a sua mulher? Então, como eu disse, é uma questão extremamente controversa, e alguns achavam que podia numa situação, outros achavam que podia em outra situação, mas outros eram bem liberais, e qualquer momento que o homem quisesse, ele podia repudiar a mulher, e eles colocam, então, Jesus numa situação que alguém ele ia desagradar. Eu vou colocar isso de uma forma mais técnica aqui, numa anotação minha, para você entender. Mas vamos por parte aqui. Olha só, essa anotação vai explicar. Na época, havia 3 pontos de vista no judaísmo antigo sobre o divórcio. Ponto de vista aberto, o ponto de vista restrito e o fechado. O aberto era adotado pelos seguidores de uma escola rabínica chamada Hillel, que permitia o divórcio por qualquer motivo. Então, esse é o primeiro ponto de vista. Então, tinha um grupo de pessoas na multidão que provavelmente seguiam esse modelo de ensino e achavam que era isso que era correto. Existe um modelo, ponto de vista sobre o divórcio restrito, adotado pelos seguidores de Shammai, outra escola rabínica que influenciava a época, que seguia ali os ensinamentos de Deuteronômio 24:1. Ele permitia apenas em caso de imoralidade. Então, esse caso aqui, essa escola de ensino rabínico da lei, ela ensinava que o divórcio só poderia acontecer quando houvesse imoralidade. E tinha um outro grupo ainda, que era o grupo fechado, adotado pela comunidade de Qumran, que não permitiu o divórcio e novo casamento. Então, é um grupo de extrema fechado ao total ali sobre a interpretação que eles faziam em relação ao divórcio. A observação aqui olha que interessante, qualquer que fosse a resposta de Jesus, poderia ofender a um desses grupos. Percebe a cilada que eles tentaram colocar Jesus ali? Era exatamente isso que os fariseus queriam. Jesus queria que Jesus perdesse a sua popularidade. Se eles conseguissem queimar a imagem de Jesus, pelo menos em um desses grupos, eles já saíam ali muito felizes, alegres, que conseguiram o propósito que eles tinham ali. Então, vamos retomar aqui. É lícito ao marido repudiar a sua mulher? Vimos que na época tinham 3 pontos de vista: fechado, restrito, e o aberto, o restrito e o fechado. E outra questão aqui importante:
Uma outra observação é que no judaísmo somente o marido podia tomar a iniciativa de divorciar-se, enquanto no mundo gentílico, tanto o marido quanto a esposa podiam buscar o divórcio. Em ambos os casos, o propósito do divórcio era permitir um novo casamento. Tá? Em todos esses casos, exceto naquela interpretação fechada dos de Qumran, que eles defendiam que não podia divorciar e nem tomar um novo casamento. Então, olha só a situação de Jesus, ele tinha que interpretar corretamente a lei para dar a resposta final a isso. Foi isso que eles forçaram Jesus a fazer. E aí Jesus faz o seguinte, como que ele responde? Ele responde com uma pergunta, um costume de Jesus muito interessante aí, pedagógico. O que foi que Moisés ordenou a vocês? Então, eles perguntaram, o marido pode repudiar a mulher? Jesus responde, o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram, os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Olha só. Versículo 3 e 4, Moisés permitiu. Eles se concentraram no que era permitido por lei. Tudo bem, existia uma permissão mosaica para o divórcio numa situação. Enquanto Jesus agora aponta para a verdadeira intenção de Deus, expressa desde o princípio da criação e lembrada por Malaquias, lá em Malaquias 2,16. Odeio o divórcio, diz o Senhor. Moisés realmente permitiu uma situação, mas o que Jesus está mostrando é que essa permissão não é a intenção de Deus, não é o propósito, a vontade. Deus permitiu por causa de uma questão, a própria dureza do coração do ser humano diante disso. Mas Jesus lhes disse, olha só, ele concorda, sim, ele permitiu, mas por quê? Ele dá a razão da permissão. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Então vamos lá. Jesus esclarece que a permissão de Moisés não se originou na própria vontade de Deus, mas na pecaminosidade humana e na dureza espiritual de seu coração. Então, a carta de divórcio permitida pela lei mosaica não teve início no coração de Deus, no desejo de Deus original e criacional, mas teve origem para ali tolerar, remediar a dureza espiritual e do coração daquelas pessoas, né, e da humanidade em si, mas ali do povo judeu. Em vez de apresentar seu verdadeiro propósito, Deus faz uma concessão em vista da situação humana, né, ou do homem aí, do ser humano. Porém, aí Jesus continua, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus aqui, ele vai citar algo anterior à lei. Ele vai citar aqui uma lei, podemos dizer, uma norma criacional, algo que demonstra o desejo do coração de Deus lá atrás, lá na criação, que, em relação ao que Jesus está ensinando, sobrepõe a lei de concessão de Moisés. É isso que Jesus quer mostrar, porque ele está mostrando a vontade, o desejo inicial de Deus, o perfeito propósito de Deus para o casamento. Por isso, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Então, esse é o projeto de Deus, né? Que Jesus está lembrando os judeus, lembrando os fariseus. Eles já sabiam disso, mas pela dureza do coração, eles deixavam de olhar para essa normatização
criacional, e Jesus está fazendo justamente isso com eles nesse momento. Então, Jesus se vale das palavras de Moisés em Gênesis para identificar a verdadeira intenção de Deus para o casamento. 3 questões aqui. Primeira, Jesus recorre ao princípio da criação, de que Deus criou homem e mulher, com o propósito de que estivessem juntos, formando uma só carne. 2, no casamento pretendido por Deus, uma nova família é constituída como unidade básica da criação, quando ambos deixam pai e mãe. Não há lugar para dissolução da nova unidade familiar. Essa é outra questão que está implícito nesse ensino de Jesus. 3, os cônjuges são unidos e se tornam uma só carne. A intenção é que essa unidade nunca volte a ser 2 partes. Os 2 se tornaram um todo unido, e a intenção é que essa uma só carne nunca seja dividida. Então, a resposta de Jesus para essa pegadinha dos fariseus, para essa cilada que eles tentaram, colocar Jesus ali testando o ensino de Jesus, foi então voltar ao princípio criacional e mostrar a eles que Deus não trabalha originalmente com a concessão, Deus trabalha com o coração, a vontade e o propósito inicial, que era que os 2 se tornassem uma só carne e, porém, não mais se dividissem, não mais voltassem ao estágio anterior. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Essa foi a resposta de Jesus. Esperando o meu cachorro aqui latir, gente. Em casa, olha só, terminou a conversa. Em casa, quer dizer, Jesus voltando para o lugar onde eles estavam ali, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. Então, olha só que apesar de Jesus ensinar sobre isso e deixar claro a vontade de Deus, como tinha dúvidas nos próprios discípulos, os discípulos estavam abertos à verdade. Ao contrário dos fariseus, que fizeram a pergunta só para provocar Jesus, só para colocar Jesus à prova, eles não estavam interessados na verdade, como eu tenho enfatizado, os discípulos não. Os discípulos, eles estavam abertos ao ensino de Jesus. E mesmo com o coração aberto, mesmo com a mente aberta, eles ainda ficaram com dúvidas e fizeram perguntas a Jesus sobre esse assunto. E Jesus lhes disse, ele continua o ensino, no versículo 11, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Então, olha só, simplesmente ali interrompe o ensino e Marcos vai para uma outra situação. A situação do divórcio ali já se resolveu na mente de Jesus, já estava, obviamente, resolvido para ele, mas ele também pontuou para os fariseus o ensino e para os discípulos. Está resolvido. Qual é a vontade de Deus quanto a isso? Ponto final. A lei de Moisés foi escrita assim, foi deixada como uma concessão devido à dureza do coração, mas não é o princípio e a normatização dada por Deus na criação. E Jesus encerra este ensino aí. Agora, trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Olha que interessante, né? Nós já vimos aqui um caso relacionado a crianças, aqui é um outro caso, vamos lá, algumas anotações. Era comum, na época, gente, levar crianças para serem abençoadas por rabinos. Então, na verdade, não está acontecendo nada muito novo aqui, né? Alguns rabinos tinham também essa atitude de pais, pessoas ali,
que levavam crianças para esses rabinos, né? Queriam, como até hoje, em várias tradições, como tradições religiosas, para o rabino abençoar a criança e assim por diante. E uma prática semelhante continua a existir em quase todas as tradições religiosas de nossa época. Marcos não diz por que os discípulos repreenderam as pessoas. Ele simplesmente fala que repreenderam, né? É provável, uma probabilidade aqui, é provável que estivesse relacionado com a condição inferior das crianças, porque isso já tinha acontecido, teríamos que lembrar o episódio para trás, e com a ideia de que Jesus estava ocupado demais, e as crianças inconvenientes demais, para se preocupar com algo de importância secundária. É como assim, não, o mestre, ele tem muita coisa aqui para ensinar, coisa séria, né? Ele está ocupado com outras coisas mais importantes. As crianças, como nós já vimos, eu, né, não vou retomar isso agora, mas em relação à classe social, elas não tinham, elas eram menosprezadas em questões públicas, não na casa, gente, mas na questão pública. As crianças eram consideradas lá embaixo no nível social, junto com as mulheres, como indigentes, e depois os escravos, os últimos. Então era quase lá embaixo em questões sociais. Então, no ambiente público, não havia nenhum interesse de dar uma atenção a uma classe que era considerada inferior, como as crianças, apesar de haver um costume de levar crianças para os rabinos. Mas provavelmente os discípulos fizeram uma leitura, olha, não é um momento, vai incomodar e tá, ele está dando atenção para outras coisas que são mais importantes, e os discípulos entram no meio ali e repreendem, né, as pessoas. Então, trouxeram algumas crianças para que os abençoassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se, olha só, e disse-lhes, uma indignação de novo com algumas atitudes dos discípulos. Já tinha havido, né, esse sentimento de Jesus em outras situações, e aqui, de novo, ele vai se indignar com essa atitude dos discípulos de não deixar as crianças se aproximar dele. E Jesus fala aqui, deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Meu irmão, olha que coisa extraordinária, né? Nos versículos 14 e 15, Jesus afirma duas verdades a respeito do lugar das crianças. Olha só, a expressão, se nós vamos ler ainda, semelhantes a elas, significa que o reino pertence àqueles que são considerados insignificantes como as crianças. Jesus veio para os humildes, meus irmãos, e rejeitados desse mundo, e se identifica com estes de modo especial. Tá certo? Isso é importante. Jesus não veio para os orgulhosos. A mensagem do evangelho não chega para os que acham que são justos, para os que se acham melhores, para os que se acham que agradam a Deus, né, com suas atitudes. O reino de Deus, a mensagem da salvação, ela chega para aqueles que entendem a sua condição, né, de miséria diante de Deus, de insignificância, de humildade, que não merecem o que Deus está dando. É a essas pessoas, e é a nós, quando nos colocamos nessa situação, que recebemos a graça da salvação, a graça do evangelho que nos salva. O reino pertence, acima de tudo, àqueles que se tornam como crianças. Em que sentido aí? Vulneráveis. Crianças são vulneráveis, elas confiam de pleno coração, elas são dependentes, elas estão abertas ao ensino, elas estão humildes diante daquela situação. Então, é justamente esse coração vulnerável, de fé, de dependência e aberto ao ensino que ele quer das pessoas, semelhante ao que aquelas crianças estavam demonstrando naquele momento. Então, isso é muito interessante. A esse tipo de gente vulnerável, que tem confiança somente na palavra, em Deus e não em si mesmo, que tem completa dependência e abertura às verdades, ao ensino de Jesus, de Cristo,
A essas pessoas é dado o reino de Deus, né? Olha que fantástico aí. Então, versículo 14 de novo. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Aqui uma nota também extremamente agradável de fazer, né? Esse gesto de Jesus aqui. Além de Jesus deixar essas crianças se aproximar, ele toma essas crianças nos braços. É aqui né, foi notado aqui um gesto realmente claramente paterno de Jesus. A imposição de mãos é usada com frequência, né, para cura e comissionamento, a fim de transmitir poder e autoridade. Mas aqui expressa a aceitação total de Jesus, abrindo-se totalmente para essas crianças. Jesus acolhe essas crianças e derrama bênçãos sobre ela. Né? Gente, Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e ele está dando atenção para uma classe social bastante insignificante, as crianças, no sentido público da classe social, no ambiente público. Coisa que ninguém faria questão de fazer se tivesse coisas mais importantes a serem feitas. E Jesus faz questão de acolher as crianças, tomá-las no braço, abençoá-las e dizer ainda que só vai entrar no reino aqueles que são semelhantes a elas, no sentido do coração de dependência, sinceridade, confiança, entrega, humildade, né? Inocentemente, de todo o coração, crer no Evangelho, né? De todo o coração, crer em Cristo e na mensagem que ele está. Aí, então, esses entram no reino de Deus. Para a gente encerrar por hoje, as nossas considerações finais hoje, deixa eu só arrumar aqui, que ficou esse aqui sem arrumar. Nossas considerações, então, de hoje. Vamos lá, vamos retomar aqui. A família, portanto, é a unidade central da igreja. E aqui Jesus trata a importância tanto do casamento quanto das crianças na nova comunidade de Deus. 2. O casamento é o relacionamento mais intenso e sagrado concedido por Deus aos seres humanos que ele criou e constitui um elemento central da aliança firmada entre Deus e a humanidade. Deus é parte essencial desta aliança chamada casamento. Portanto, Deus não fornece base para que essa união seja desfeita e só permite sua dissolução devido à dureza do coração humano. Porque um dos propósitos básicos do casamento é a geração de filhos. Eles também são parte essencial da comunidade de Deus. São elementos-chave da igreja e, em sua humildade e abertura para as verdades do reino, servem de modelos de verdadeiros discípulos. Tá ok? Fica então essa reflexão de hoje. O que nós podemos tirar aqui? Que Jesus, ele é o Cristo, o Messias, e que numa pegadinha, né, uma cilada que foi feita pelos fariseus, Jesus não cai em cilada alguma. E por quê? Porque ele é realmente o verdadeiro intérprete da lei. Ele é o verdadeiro, a verdadeira encarnação, não é isso? Do verbo eterno, da palavra eterna que se fez carne. Não tem como entrar em contradição. Ele é aquele que esclarece todas as coisas, que põe tudo no lugar, inclusive a lei mosaica no lugar dela, para o que ela serve, para o momento que ela lhe foi dada. E ele sintetiza toda a lei depois em outro momento que nós sabemos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tá ok? Então, medite aí
em Marcos esses dias, né? Leia novamente na sua casa. Vamos continuar fazendo essa leitura expositiva do Evangelho, tá ok? Então, até a semana que vem. Deus os abençoe, né? Deus abençoe as nossas famílias nesse período, aproveitando o texto aqui, falando sobre o casamento, filhos, família e criança. Eu peço a Deus nesse momento que Ele nos dê graça sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a sua casa, sua família, e apesar da dureza, muitas vezes, do nosso coração, que Ele nos ajude, que Ele nos estenda a nós o que Ele tem feito constantemente. Estenda a nós misericórdia, graça, força para continuar, estenda a nós a possibilidade dada pelo próprio Espírito de Deus de perseverar no Evangelho, de perseverar na sã doutrina, de perseverar no ensino, na fé de que Jesus realmente é o Cristo, Filho de Deus, que nos salvou através da sua obra maravilhosa da cruz e que vai voltar, tá certo? Para estabelecer o seu reino eterno. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite.